Essa rocha ígnea que foi expelida pelo vulcão, galera, a gente fala que ela conserva o campo magnético da Terra. Ai, meu Deus, o que é isso? A gente vai falar especificamente de cada uma dessas coisinhas. Mas eu quero que vocês entendam que a rocha que vem da Terra, ela tem propriedades magnéticas, ok? Quais propriedades magnéticas essa rocha tem? Então, fazer o desenho tipo, aleatório de uma rocha aqui. Completamente aleatório. Imagina uma rocha que tem esse formato, tá bom? O nome dessa rocha aqui é magnetita. Veio da região da magnésia, chamaram de magnetita. A magnetita, assim como outros elementos que possuem propriedades magnéticas, a gente analisa eles assim, ó. A gente vai segmentar esse corpo em vários pedacinhos, tá? Por que a gente divide ele em vários pedacinhos? Porque cada parte vai ter uma característica, tá? Característica em relação a quê? Bom, a rocha, assim como qualquer corpo, ela é formada de matéria, ela é matéria, e matérias são compostas de átomos, ok? Os átomos, eles têm uma estrutura molecular, uma estrutura atômica conhecida por vocês, né? Prótons e nêutrons no núcleo, formando a massa, e os elétrons rodando em volta nas camadas de energia, ou nas camadas da eletrosfera, né? É assim que a gente aprende. Não vem ao caso agora você entender propriamente o porquê que isso ocorre. Você vai entender isso no segundo ano do ensino médio, tá? Por enquanto, você tem que ver que isso ocorre apenas, tá? Quando o elétron ele rotaciona, porque ao invés dele rodar só em torno do núcleo, ele roda em torno do núcleo e em torno do próprio eixo. É tipo a Terra em torno do Sol, tá? Essa rotação do elétron, que é chamado de spin eletrônico, não precisa lembrar disso, tá? Mas o spin do elétron vai fazer com que ali tenha a criação do que a gente chama de campo magnético, tá? Só que para entender isso, como cada pedaço da rocha tem uma rotação de elétrons distinta, a soma dessas coisinhas que a gente vai chamar de domínios magnéticos, que é a região da rocha onde você tem uma orientação dessa rotação de elétrons gerando esse campo, ele vai ter uma orientação específica. Por exemplo, nessa região aqui, o domínio magnético é assim. Nessa daqui, o domínio magnético é assim. Nessa daqui, o domínio magnético é para cá. Nessa é para baixo. Essa aqui é totalmente vertical para baixo. Aqui é totalmente horizontal para a esquerda. Aqui é subindo assim. Sei lá para onde que eu apontei, para cá. E sei lá, para cá. Então, cada setor da rocha tem uma parte de domínios magnéticos, tá? Na física, a gente tem uma coisa que a gente estuda que chama vetores. Quando a gente faz a soma desses vetores, existe ou não um vetor resultante, que aponta para algum lado. O símbolo de somatório na matemática é este daqui, né? Ó, o somatório de quem? Dos domínios magnéticos, a soma dessas flechinhas, se ela for igual a zero, eu posso dizer que essa rocha ela não é um ímã. Agora, se o somatório dos domínios nessa rocha for diferente de zero, ou seja, se tiver valor... Opa, aqui em cima não é ímã, né? Falei que não era e escrevi ímã. Então, vou colocar aqui, ó. Não é ímã. Então, ali, o oposto agora. Se a soma de todas essas flechinhas for diferente de zero, eu vou falar que essa rocha ela está imantada, ou seja, ela tem propriedades de ímã. Ah, como assim? Não precisa saber fazer isso, tá, gente? Mas peguei todas essas flechas, fiz a soma vetorial e me deu uma resposta para cá. O que isso significa? Significa que o meu campo magnético nesta rocha está neste formato. A ponta da flecha vai determinar um polo. E essa ponta da flecha vai determinar outro polo. A parte da frente da flecha é o polo norte, magnético, norte magnético, e a parte de trás é o polo sul,
magnético. Pessoas, tudo bem até aqui? Quando você estudava eletricidade, que tinha polarização, era carga positiva e carga negativa. Elas só por estarem ali, elas já tinham ali uma interação. Aqui eu preciso analisar muito mais profundamente e eu não estou analisando as cargas. Eu estou analisando uma região do espaço que é chamada de campo magnético. Então, dessa forma, a gente pode simplificar essa análise e desenhar uma barra. Imagina um ímã que é uma barra, ok? Esse ímã aqui é em formato de barra, ele vai ter sempre, escuta o que eu tô falando, sempre, vocês estão ouvindo, ó, sempre, conseguiram escutar? Conseguiram ouvir? Dois polos. Ah, mas se eu quebrar o ímã, continua tendo dois, forma dois polos novos. Ah, se eu quebrar de novo, forma outros dois. A gente vai ver isso. Mas sempre tem, dois polos, caso seja ímã. Então sempre vai ter um polo norte e um polo sul, que vai representar exatamente o que a gente desenhou aqui, tá bom? O campo magnético, a gente chama com essa letrinha aqui, ó, B maiúsculo, e é um vetor. Então, essa letra é a região de campo, significa que há um campo magnético ali na região. Tudo bem, pessoas? Se a gente pegar um ímã em forma de barra, que é o que vai acontecer, sempre vai ter dois polos, norte e sul, que é representado pela flecha, que é a orientação do que a gente chama de campo magnético, sim? Beleza? Por que eu estou falando que você tem que tomar cuidado? Chamar de norte magnético e sul magnético. Esse aqui é o nosso lar. E o nosso lar, a nossa querida Terra, vocês sabem que ela rotaciona deitadinha. Eu estou exagerando, tá? Não é tão deitada assim. Mas ela rotaciona deitadinha, né? Tá vendo assim. Não é retinha. Beleza? Bom, como que a gente orienta isso? Como a gente sabe que é deitadinho, e a Terra possui um campo magnético, tá? A gente pode achar que a Terra é um grande ímã, beleza? A Terra vai ser o nosso ímã gigante. Professor, como assim o nosso ímã gigante? A Terra, ela possui um campo magnético, ok? Ah, mas aí pode vir aquelas pessoas mais interessadas, mais curiosas e perguntar assim, tá, por quê que ela tem um campo magnético, né? A Terra ela é dividida em camadas, vocês se lembram das camadas da Terra? Quais são as camadas? Pode ser só 3, tá? Vou aceitar 3 camadinhas só. Tô esperando. Tem a crosta, muito bom. Manto e núcleo, perfeito, perfeito. Só 3 tá bom. Ah, como assim? Tem mais? Tem, lógico que tem. Não são só esses 3 não, tá? Então, se a gente pensar que a Terra tem uma crosta, um manto e um núcleo, e que cada parte da Terra tem uma composição química, ou seja, tem elementos químicos que estão interagindo ali, a gente vai direto para o núcleo. O núcleo da Terra ele é dividido em duas partes, um núcleo interno e um núcleo externo. O núcleo interno ele é sólido e o núcleo interno ele é dúctil, ele é quase líquido, ele é maleável, ok? O núcleo interno ele tem uma composição química formada principalmente por metais. Então, quais metais? Ferro e níquel. Então, no núcleo da Terra, você tem 2 elementos da tabela periódica, que são considerados metais, que têm propriedades magnéticas. Eu não falei para você que o elétron rodando gera esse campo? Então, imagina que você tem bilhões de elementos ferro e níquel que estão rodando, porque a Terra roda. Então, essa rotação dos elementos ocasiona numa região em torno da Terra chamada de campo magnético. Tá claro para vocês por que que existe? Ótimo. Então, se a Terra é um grande ímã, como que tá esse ímã hoje em dia? Ah, como assim hoje em dia? Ele muda? Muda, tá?
A polarização da Terra inverte de período em período, tá? Devido a essa rotação que eu falei. Hoje em dia, como que está a configuração da Terra em relação ao seu campo magnético? Bom, o norte magnético está aqui embaixo, tá bom? Na verdade, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar norte magnético aqui escrito assim, não. Eu vou colocar só norte, porque você tem que ter essa ideia, hein? Então, o norte está aqui e o sul está aqui, do ímã. Só que, pessoal, do jeito que eu coloquei a Terra aqui, aonde está o norte da Terra, o norte geográfico? Em cima ou embaixo? O norte geográfico está em cima. Toma cuidado. Presta atenção. Hoje em dia, os polos magnéticos da Terra não coincidem com os polos geográficos. Eles são invertidos e nem estão na mesma linha. Eles são próximos. O norte magnético corresponde a uma proximidade do sul geográfico e o norte geográfico a uma proximidade do sul magnético. Então, se a gente pressupor que a Terra está rodando aqui, assim, ó, aqui, certo? Você tem esta configuração. Tudo bem? Pessoas? Entendido? Deixa eu ver o que vocês perguntaram aqui. Ímãs iguais se afastam, né? Fernanda perguntou no privado. Fernanda, a gente vai entender essa atração e repulsão já já, tá bom? Que mais mandaram aqui? É por causa disso que funcionam as bússolas. O Guilherme perguntou no privado. Falaremos de bússolas também. Talvez não nessa aula porque não vai dar tempo. Mas falaremos de bússolas também, o funcionamento delas e o que elas têm a ver com a Terra. Por que que ela aponta para o norte, né? A gente vai falar disso. Fica tranquilo. Bom, entendido isso, posso apagar? Apagando, hein? Qual é a importância da existência de um campo magnético na Terra? É importante que vocês entendam isso. Nós temos aqui o nosso querido Solzinho, a nossa querida estrelinha. Tá emitindo aqui calor pra caramba. Eu vou desenhar a Terra fora de escala. Presta atenção. Não é que eu não sei que a Terra é muito menor. Estou desenhando fora de escala para você visualizar. Ok? Vou desenhar o que a gente chama de linhas de campo. Prestem atenção. Ímã em barra. Vou desenhar o norte aqui, mas poderia ser do outro lado, tanto faz. Agora prestem atenção. Como que eu sei como estão as linhas de campo, ou seja, o redor desse ímã? Porque se eu sei que tem um campo magnético, tem alguma coisa em volta dele que está interagindo com outro ímã. Se eu aproximar outro ímã, eu vejo uma atração ou uma repulsão. Então tem alguma coisa ali em volta que está me mostrando que eu tenho uma região do espaço que é um campo magnético. Ah, mas como que isso tá? Prestem atenção, as linhas de campo elas são circulares, ok? Sempre circulares. Elas sempre partem do polo norte e chegam no sul. Ó, assim, sempre sai do norte e chega no sul. Para você desenhar isso, você sempre tem que colocar setas, ó. Saiu do norte, andou, chegou no sul. Saiu do norte, andou e chegou no sul. Então você consegue modelar a região do espaço. Tá legal, ó? Saiu do norte, chega no sul. Claro que o desenho na apostila de vocês está muito melhor. Eu estou usando o mouse para desenhar, que é difícil. Sai do norte, andou, chegou no sul. Sai do norte, andou, chegou no sul. Eu vou falar isso daqui para vocês como se fosse uma mensagem subliminar de campanha de comercial para entrar na sua cabeça. As linhas de campo saem do norte e chegam no sul. Sai do norte, chega no sul. Então você tem aqui esta configuração, tá bom? Só completar o desenho aqui. Ó,
Muito importante isso, gente. Você tem que saber essa orientação de linhas, porque quando você for estudar bússola, se você não souber isso, você erra. Beleza? Professor... lá embaixo. Não entendi exatamente o que são essas linhas. Fernanda, essas linhas elas são uma região do espaço invisível. Você não enxerga isso a olho nu. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso mais visual para vocês. Como que a gente deixa isso daqui mais visual, tá? A gente usa o que a gente chama de limalha de ferro. O que é limalha de ferro? Pó de ferro, tá? Se você pega pó e raspa o ferro e raspa ele, ele vira pó. Esse pozinho de ferro, a gente pode jogar ele em volta do ímã para ver se a gente consegue visualizar isso. Por quê? A gente sabe que o ímã, ele atrai o ferro, porque o ferro tem propriedade magnética. Então, olha esse vídeo aqui, ó. Vamos ver se dá para visualizar. Ó, linhas de campo magnético. É exatamente o que eu acabei de desenhar para vocês aqui. É uma região do espaço em volta do ímã, ok? Como que você consegue visualizar isso? Usando pó de ferro, limalha de ferro. Provavelmente ele vai fazer isso, ó. Ó. Ele está jogando pó de ferro, tá vendo? O ímã potente está atuando com a ferrite. Ele vai descrevendo aqui, ó. Então vocês estão vendo que fica orientado? Olha aqui, ó. Ó. Estão vendo? Provavelmente tem um ímã embaixo, tá? Deixa eu ver se tem um outro vídeo que eu consiga mostrar para vocês com um único ímã. Aqui, ó. Acho que esse aqui dá para ver. Ó, ele está mexendo um ímã embaixo da mesa, provavelmente. E olha as linhas de campo se orientando em curva. Estão vendo? Então, é uma região do espaço, tá bom? Para quem perguntou. Quando você joga o ferro, você vê a atração, tá? Eu vou mostrar depois como que ocorre a atração entre polos de ímãs, tá? Hoje eu quero que vocês se limitem a entender a origem histórica, como é o ímã e por que ele existe, tá? O que são essas linhas de campo e as aplicações disso, beleza? Isso, com a moeda dá para fazer também, tá bom? Então, da mesma forma que o nosso ímã em barra funciona assim, a Terra também funciona, porque a Terra também é um ímã em barra, né? Então, a Terra tem aí o norte magnético para baixo e o sul acima. E aí você tem as linhas de campo, tá? Então as linhas de campo saem do norte, chegam no sul, ó. Então elas ficam assim, ó. Certo? Ó. Nesse formatinho, ok? Sempre saiu do norte e chegando no sul. Perguntinha para vocês. Pessoal, onde vocês estão vendo maior concentração de linhas? Nos polos do ímã, ó, nos polos da Terra, ou no Equador, que seria o meio do ímã aqui, ó. Onde que vocês veem maior concentração de linhas? Vocês conseguem visualizar que nos polos elas estão mais juntinhas? Mais juntinhas? Então tem maior concentração de linhas nos polos. Certo? Beleza. O que acontece? Quando o Sol ele tem as explosões solares que acontecem constantemente devido à fusão nuclear, ele faz aí o que a gente chama de flares, que são aqueles anéis bonitinhos aqui, ó. Flares solares. Ó. Tá vendo? Os flares solares, eles são essas explosões, ó. Isso aqui não consegue sair por causa da gravidade do Sol, mas ele lança para o espaço uma enorme
carga de energia. São pacotes de energia, são íons, tá? Cátions mais ânions. São emitidos para a Terra e batem no campo magnético da Terra. Quando eles batem no campo magnético da Terra, eles deformam o campo magnético da Terra. Então, como que fica o campo magnético da Terra depois dessa pancada desses flares? Ele fica assim, ó, a Terra fica parecendo com um rabinho, assim, ó. Tá vendo? Ó, faz assim. Aí aqui fica bem achatadinho o campo magnético aqui na frente. Veja, aonde ocorre maior deformação das linhas? Nos polos, porque eles são puxados lá para trás. Tudo bem? E o que acontece, então, quando tem uma deformação de linha de campo? Acontece um fenômeno natural muito bonito que só é visto em locais próximos do polo norte da Terra e do polo sul, que são as auroras boreais. Já viram isso? Já? Em algum lugar? Aurora boreal? Ouviu falar disso? Sim ou não? Sim. O que é aquela aurora boreal? Aquela coisa em curva, colorida. É colorido porque tem íons ali, certo? Os íons são coloridos. E estão em curva porque você tem o campo magnético da Terra se deformando. Então a aurora boreal nada mais é do que a deformação do campo magnético da Terra por ele estar recebendo impacto dessa energia lançada pelo Sol. A aurora boreal. Por isso que onde a gente vive não dá para ver, porque a concentração de linhas de campo é minúscula. Elas são muito espaçadas, as linhas, pouca concentração, tá vendo? Mas chegam tão perto da Terra, esse calor do Sol chegam, tá? Isso aqui se chama tempestade magnética. Quando essas explosões solares elas são muito fortes, galera, aparelhos elétricos em países no Polo Norte, eles podem funcionar sem estar na tomada. Tá? Isso já aconteceu no Canadá uma vez. Depois eu mando a matéria para vocês. As coisas estavam ligando sem estar na tomada. Tá? E aí você vai conseguir entender também o motivo pelo qual os aparelhos eletrônicos eles funcionam à base de eletricidade, mas você pode usar magnetismo para isso também. Tá? A gente vai ver isso como indução eletromagnética mais para frente. Beleza? Pessoal, tá clara essa aplicação? Como são as linhas de campo? De boa. Sim, deixa eu só ver que horas são aqui. Temos ainda 10 minutos. Legal. Posso apagar aqui a luzinha? Belezinha. Bom, a partir do momento que você entende isso, as linhas de campo, que é uma região do espaço, no entorno do ímã aí, a gente consegue entender essa questão da atração e da repulsão, tá? Eu vou desenhar aqui 4 ímãs. Ó, desenhar 2 aqui e 2 aqui. Tá legal? Então, esses 2 ímãs de cima estão interagindo apenas entre eles, tá, gente? Não interage com os 2 de baixo, só interage com o que está do ladinho. Então, interação entre esses 2 aqui. Então, vamos lá. Situação 1. Aqui em cima, hein? Situação 1. Vou colocar assim, ó. Norte-Sul, Norte-Sul. O que eu quero que vocês visualizem agora são as linhas de campo. Tá? Visualiza, ó. Do ímã da esquerda de cima, a linha de campo tá assim, né? Eu só vou desenhar essas da horizontal, mas elas estão tudo em volta aqui, beleza? Ó, sai do norte e chegou no sul, certo? Deu a volta, chegou no sul, tá bom? Aqui ela tá assim, né? Ó, saiu do norte, chegou no sul. Tudo bem com a orientação das linhas de campo? Que elas estão assim? Por da esquerda e assim por da direita? Sim? Legal. Agora imagina que eu estou aproximando esses 2 ímãs. Entre eles, o que está acontecendo? Eu tenho um campo magnético do ímã da esquerda e tenho um campo magnético do ímã da direita. As orientações dos campos magnéticos, elas são assim, né? Ó. As orientações, elas são opostas. Isso significa que o campo magnético do ímã da esquerda é oposto ao campo magnético do ímã da direita. Então, essa região no meio não permite que haja contato. Então, eles vão o quê? Se repelir. Agora, o que vai fazer eles se repelirem não é o campo, é a força magnética.
Tudo que você vê que está empurrando, que gera movimento, é força. O campo é a região do espaço que possibilita a ação dessa força. Não vamos estudar força magnética agora. Só quero que vocês entendam que polos iguais, próximos, repelem-se. Então, na situação 1 ocorre uma repulsão. Quando polos iguais estão juntos, repelem-se. Polos iguais. Tá vendo por que eles se repelem? Eu não lembro quem tinha perguntado, acho que era a Fernanda. Agora, 2. Norte-sul. Agora eu vou inverter. Vou colocar sul-norte. Acontece o oposto, né, pessoal? Se você desenhar as linhas de campo aqui, ó, olha só. Tá assim, né? Sai do norte, chega no sul. Sai do norte, chega no sul. Veja que as linhas de campo, elas se conectam, formando um campo magnético único entre os dois. Então, eu posso dizer que aqui ocorre uma atração entre os carinhas aqui, os nossos ímãs. Então, a orientação do campo tá assim, né? Ó. Então, ocorre uma junção das linhas de campo, formando uma coisa única, um fluxo de linhas único. E isso faz com que haja uma atração entre os ímãs. Pessoal, tá claro isso para vocês? Sim? Legal. Bom, então a gente vai parar por aqui, tá bom? Na aula de hoje. A gente finaliza a aula por aqui.